Clube do Remo viaja hoje, porém faz um treinamento ainda pela manhã no Bainão e de tarde levará nossas esperanças e expectativas rumo a Minas Gerais na busca desses 3 pontos, galera. Começou a 14ª rodada e agora, qual a situação do Clube do Remo? Caiu uma posição? É o que a gente vai ver, o que esperar dessa 14ª nesse vídeo de hoje. Então você está chegando por aqui agora, não esquece, se não for inscrito, te inscreve, deixa teu like, compartilha o vídeo, comenta e hype o canal e bora pra cima. Leão! Bom, galera, meus amigos, o negócio tá fervendo já na 14ª rodada, mas antes de falar sobre ela, bora falar sobre o Clube do Remo, que fez uma grande semana de treinamento, ainda faz um treinamento hoje ainda lá no Bainão, da busca da melhor equipe para ir já formada rumo a Minas Gerais, levando as nossas expectativas e as expectativas de recuperação desse time que oscilou um pouco dentro do campeonato, porém dá tempo de recuperar o tempo perdido e os pontos que foram desperdiçados. Galera, fato é que o Clube do Remo vai forte e vai com a força máxima que tem até esse momento. Para esse próximo jogo, baixas mesmo teremos do Regi e o Caio Vinícius, que não se recuperaram até o momento a tempo, terão mais um prazo aí para tentar vir também com força máxima. Teremos retorno de Maxwell e Jaderson. Se vocês lembrarem, desde quando o Jaderson saiu desse time, o time oscilou bastante. Faz diferença? Jaderson dependência? Não, gente, somente que você não tem uma peça igual ao do Jaderson, né? Muitas coisas surgiram durante essa semana. Fato é, sim, que o Clube do Remo seguiu treinando. Gente, eu fiz um retrospecto aqui de trazendo para nós de todos esses 13 jogos, né, contando com mais os 2 da final do Paraense. Foram 15 jogos até aqui do Clube do Remo, dentro dessa toada que ele vem desde o Campeonato Brasileiro, tá? Trazendo o Campeonato Brasileiro para cá. Lembrando que o primeiro jogo do Clube do Remo nesse campeonato foi contra a Ferroviária, onde o Clube do Remo atuou ali com Marcelo Rangel, Marcelinho, Klaus, Reinaldo e Alan Rodrigues, que fez o primeiro jogo com o Clube do Remo, né? Caio Vinícius, Pedro Castro, Jaderson, tá? E Janderson, Felipe Viseu e Pedro Rocha. De todos esses jogadores, o único que ainda não trocou de posicionamento e não saiu do time até este momento que o Ricardo está lhe falando aqui foi o Pedro Rocha. O Pedro Rocha é o artilheiro do campeonato, é o artilheiro do Clube do Remo na Série B. Porém, quando a equipe perde o Viseu ali, o seu último gol foi contra o Volta Redonda, naquele Clube do Remo 1, Volta Redonda 1. A equipe perde aquela referência do Viseu puxar o ataque, o Remo perde aquela centralização de jogada que o Clube do Remo fazia na lateral direita, indo para a esquerda. O Pedro Rocha cai um pouco de posição, digamos assim, de performance, né? Caiu um pouco da performance dele. Porém, é recuperável. Como eu falei para vocês, ali na frente, você coloca ele e o Adailton. O Adailton não serve o Pedro Rocha, assim como o Pedro Rocha serve outros jogadores, como ele já tem até 2 assistências nesse campeonato. É um jogador que se dedica muito e é o nosso jogador que vem atuando em todos os jogos, gente. Todos os jogos do Clube do Remo, desde quando começou a Série B, Pedro Rocha está lá. E tem jogos que ele nem saiu, né? Então é um jogador aí que deve ser melhor observado e deve ser também feita uma alternativa de melhor posicionamento ali pelo meio para puxar a marcação e deixar ele livre, porque também tem bom retrospecto de fazer gol. Não que não seja o artilheiro do campeonato. Vocês podem ver aí, ele já está 4 rodadas sem fazer gol, tá? Porém, ninguém passou ele na artilharia ainda. Então é sinal que, né, nós temos que trabalhar melhor essa situação do setor de ataque do Clube do Remo. Nós sabíamos que a jogada uma hora ia ficar manjada. E com a saída do Viseu também, perdeu-se muito ali naquela condição de puxar a marcação e deixar o Pedro Rocha vir, né? Era o que acontecia, gente. Podem concordar ou podem discordar, mas vinha dando certo, tá? Agora eu tava até pensando aqui, que quando o tempo que o nosso maior problema era o Viseu parado lá na frente, né? E agora nós temos outros problemas, como vocês podem ver, vieram alternando determinados setores. O Janderson mesmo perdeu muitas das vezes a vaga ali no seu lugar, o Adailton, tá? Caio e Vinícius vem revezando essas situações ali
na centralidade da cabeça de área. O próprio Jadson saiu para a entrada do Pedro Castro, mas devido àquela contusão que teve. Ali naquele setor do Pavani, já jogou Pavani, já jogou Pedro Castro, já jogou Dodô. Todos jogaram naquele setor do Pavani. Tá? O Marcelinho mesmo, que alternou já 3 vezes também em lateral com Cadu, com o próprio Pedro Costa, né, que é tanto Pedro. Tá? O Klaus já alternou várias vezes também, várias não, umas 2, 3 vezes dentro desse campeonato com o Camutanga. O Reinaldo foi a primeira vez que foi substituído pelo Camutanga por terceiro cartão amarelo. Tá? E a lateral esquerda vem alternando poucas vezes entre Alan Rodrigues e o próprio Sávio, tá? Somente no gol que teve uma saída do Rangel naquela situação lá no jogo contra o Atlético Paranaense, mas nada demais, tá? Então, o único setor que não se movimentou e não se mexeu foi o setor do Pedro Rocha. Eu digo movimentar de sair, tá, gente? Então, temos que observar alguma coisa ali para melhorar esse sistema de ataque. Mas de resto, todo o setor do Clube do Remo já se movimentou. Se eu for contar Paraense, até o próprio Thales, que está de saída para o Botafogo da Paraíba, jogou ali naquele setor do lateral esquerda. Gente, saiu uma situação aí sobre o Cadu. O Cadu segue aí, tá? Eu sei que pesou a situação do Campeonato Brasileiro para ele, mas é um menino bom, é um menino que se dedica e nós esperamos que ele desponte, porque é uma joia do Clube do Remo. Então saiu outras situações, eu não tenho confirmação, e quando eu não tenho confirmação, galera, eu não trago nem de mercado, e nem de venda, nem de nada. Eu só trago depois porque eu sou um canal de comentar. Eu não sou um canal de ter a notícia e descobrir notícias, não. Eu sou um canal que trago comentário para vocês sobre a nossa visão daquilo do Clube do Remo. É isso que eu faço. E falando em comentário, gente, lembrando que o Clube do Remo faz um treinamento agora nesse horário, porque ontem faltou energia aqui, não sei como é que tá o setor de vocês. Eu sei que ontem, desde as 5 horas da tarde, eu fiquei oscilando a energia tentando fazer um vídeo e não consegui fazer um vídeo porque eu queria lançar a 14ª rodada, tá? Fato é, galera, que começou ontem e já começou aí com o Coelho surpreendendo o CRB dentro dos seus domínios. Lembrando a vocês que o CRB é o 4º colocado, tá? Até o momento ainda se mantém 4º colocado com 21 pontos. E o Coelho, que vinha com 17 pontos, ganhou de 2-1 de virada. Então nós estamos notando que está tendo uma certa oscilação, sim, no campeonato. É tendência, não sei dizer a vocês, porque o CRB veio de derrota na rodada passada e o América Mineiro empatou com o Criciúma dentro da casa dele, tá? Então, nós temos que começar a observar essas oscilações. Porém, gente, nós temos que ajustar o nosso time para seguir em frente. Até porque nessa sexta continua, tá? Com o Criciúma e Avaí, né? O Criciúma que vem ali na 12ª posição, o Criciúma tá? Acho que eu errei aqui, gente, tá? Eu sei que o Criciúma está com 16 pontos e o Avaí tá com 7 pontos, tá com 20 pontos na 7ª posição. A mesma numeração do Clube do Remo, inclusive, com a situação do Coelho, o Clube do Remo perdeu uma posição, tá? Perdeu uma posição ali, foi para a 9ª posição, mas está com 20 pontos porque o Coelho chegou a 20 também. Então a gente tem que se alertar. Para esse jogo aqui, gente, o empate seria bom, tá? Ou se a vitória do próprio Criciúma aí, né? Tá com 16 pontos, vencendo em casa, vai a 19, já encosta ali. Como vocês podem ver ali, ó, tá tudo chegando perto, então nós temos que se arriscar. É hora de dar aquela guinada pra cima aí, puxar da linha na curica aí e ir embora, né, gente? Teremos no sábado aí o jogo do Vila Nova, que é o 14º colocado, contra o Atlético Goianiense, que vem na 10ª posição, tá? O Vila Nova tem 16 pontos e o Atlético Goianiense tem 18. Olha aí, já tá chegando ali, né? O Atlético Goianiense que vem de vitória e o Vila Nova vem de derrota aí, fora de casa, foi pro time do... Até esqueci o time que ele perdeu agora, foi pro Amazonas, né? Então ele vem de derrota, então um empate seria bom. Vitória, se for vitória, é a vitória do Vila, que vai encostar ali, que ele vem querendo vitória mesmo, porque o Luizinho tá de 2 derrotas lá. Fato é que se o Atlético Goianiense ganhar, ele ultrapassa o Clube do Remo, jogando o Clube do Remo um pouco mais para baixo. Se eles empatarem, ficaria próximo e a gente, trazendo esses 3 pontos, já ultrapassa. Galera, o outro jogo do sábado é o 6º colocado, Atlético Paranaense, que vem de vitória, fora de casa, né? Contra o Curitiba, que também vem de vitória. O Curitiba é o 3º e o Atlético Paranaense ali já aparece na 6ª posição. Olha aí, hein? O Atlético tá com 20 pontos. Colado no Clube do Remo também, junto,
está até à frente do Clube do Remo, e o Coritiba vem com 24. Um empatezinho ali, manter os ímpetos seguros, seria um excelente resultado, entende? Aí vamos pro nosso domingo aí, quando já joga o Clube do Remo, tá? Clube do Remo e Atlético, 18º contra o 8º lugar, né, gente? Olha aí, 10 casinhas de diferença. O Atlético que vem de vitória fora de casa, porém, tem suas limitações e nós falamos sobre ele aqui. Vamos falar no vídeo de amanhã também mais um pouco sobre ele, tá? O fato é que o Clube do Remo vem buscando essa recuperação de treinador novo e uma nova visão de trabalho, tá, gente? Então, o Clube do Remo precisa sim pontuar lá fora, no mínimo um empate, mas vão em busca dessa vitória, porque está na hora dessa vitória chegar, tá? Um clube que quer pleitear o acesso à Série A não pode deixar de pontuar em nenhuma rodada ou deixar rodadas sem pontuar, tá? Então, o Clube do Remo vem na 8ª posição ali, com 20 pontos, e o Atlético vem com 12, buscando a melhor recuperação. Lembrando que o Atlético está em 18º, tá? No domingo também teremos Volta Redonda, o 19º, tá? Contra o Operário, que vem de vitória, o 12º colocado, tá? O Volta Redonda tem 11 pontos, e o Operário aí tá com 17, vem com uma nova performance ali, até porque demitiu o Pivete e vem numa, né... Teve a sua primeira vitória ali, fora de casa e tal, dentro de casa no caso, né? E vem se recuperando dentro desse campeonato, tá? Teremos isso no domingo. No domingo também teremos o jogo do 9º colocado, a Chapecoense, né? Se fosse para esse jogo do Volta Redonda, todo seria para a vitória do Volta Redonda, tá, gente? Teremos nesse jogo também no domingo o 9º colocado, a Chapecoense, tá? Contra o Goiás, que é o primeiro colocado. O Goiás está com 26 pontos e a Chape já está com 19, gente. Olha aí. Todo mundo colado ali naquele bolo. Olha a importância dessa rodada para o Clube do Remo, tá? Então eu torceria pelo empate. A Chape ficaria ali com seus ímpetos seguros e o Goiás não dispararia tanto, tá? É o melhor resultado, tá? Ah, vamos ficar todo mundo colado? Mas depois a gente decide em casa. Lembrando que o mês que vem o Remo tem 3 jogos dentro de casa, tá? Também teremos no domingo aí o 2º colocado, Novo Horizontino, tá, que vem de derrota, contra o Amazonas, que vem de vitória. O Amazonas que é o 17º, o Novo Horizontino que tem 25 pontos, e o Amazonas vem com 13 pontos, buscando a sua recuperação dentro do campeonato. Fato é que o Amazonas vai com força total, porém tem que saber que os ímpetos do Novo Horizontino jogando dentro do seu comando é muito forte, gente. Porém, não é um time de se descabelar, então o Amazonas, boa sorte aí, espero que ganhe, né? Pra segurar mais os ímpetos ali. Eu tô torcendo pra segurar os caras da frente e a gente emboletar todo mundo ali e decidir na marra, gente. Decidir na força e no futebol, tá? Também teremos aí, fechando a rodada na segunda-feira, mais 2 jogos, gente. Será a Mucura, o Lanterna, tá? Contra a Ferroviária dentro dos seus domínios. Lembrando a vocês que a Mucura tá em 20º e a Ferroviária tá em 11º. Sendo que a Ferroviária vem num bom trabalho, vem de vitória também. Os dois times vêm de vitória, tá? Inclusive a Ferroviária vem desempenhando um bom futebol e futebol de recuperação, podendo nessa rodada, se com a vitória, fazer os 21 pontos, já que está com 18, e a Mucura segue com 10, deixando ela lá no seu lugarzinho e jogando água nesse pequeno foguinho que ela vem acendendo. Eu espero e torço, sem mentira nenhuma, pela vitória da Ferroviária, tá? Não sei como é que vocês estão torcendo aí. Eu estou torcendo pela vitória da Ferroviária, porque a Mucura tem que afundar, tá? Gente, para terminar a rodada, teremos ali o Cuiabá, que é o 5º colocado, contra o Botafogo de São Paulo, que vem de vitória, e o Cuiabá vem de derrota, tá? É o Cuiabá, tá? Sendo que o Cuiabá tem 21 pontos, está na quinta colocação, e o Botafogo de São Paulo tem 13 pontos. Uma vitória do Botafogo seria excelente para segurar os ímpetos, e o Clube do Remo com a vitória sairia para 23 pontos e ali figuraria no G4, tá? Até porque nosso jogo de volta é contra o Cuiabá dentro de casa, gente, e com isso será um jogo difícil, jogo de quem tá ali no próximo ou no G4, tá? Vamos aguardar. Fato é, galera, que nós temos que fazer nossa parte nessa rodada. Eu acredito que esses jogadores que viajam hoje vão levando as nossas expectativas e as nossas esperanças de tudo aquilo que o Clube do Remo deseja e anseia para dentro desse campeonato. Eu acredito muito, gente. Não tem nada perdido, não tem desespero, não tem crise. Fato é que tem alguns setores que estão fazendo a crise e nós já estamos aqui desmentindo para vocês e desmitificando a crise que eles instalam no Clube do Remo. Fato é, gente, que o trabalho começou e tem agora sim mais de uma semana de trabalho
do novo treinador Antônio Oliveira, com toda a sua equipe técnica, que inclusive saiu ontem, né? Que são auxiliares técnicos, gente. Uns disseram até que não comporta, né? Mas, pô, você traz um treinador de primeira divisão, gente. O Antônio Oliveira é de primeira divisão. Então a sua equipe técnica, seus auxiliares técnicos são formados pelo Felipezinho, o Azídio Favari, né? Favarim, tá? Desculpa, gente, a pronúncia, tá? Vitor Couto e Fábio Oliveira, tá? Então, gente, essa é toda a equipe técnica que trabalha junto ao Antônio Oliveira, tá? Perguntado sobre o preparador técnico, o Clube do Remo continua com seu preparador técnico, que é o oficial, né? Que ficou, acho que desde do tempo do... Não, ele era do Rodrigo Santana, foi oficializado, né? Então é o preparador técnico oficial do Clube do Remo. Geralmente eles trazem, né, gente? Mas aí vamos ver como é que vai se desenrolar. O fato é que o Clube do Remo segue trabalhando. Como vocês podem ver, baixas são só a do Regis e a do Caio, tá? Que precisamos recuperar o Regis, ele faz muita diferença naquele meio campo, né? Porém já teremos o retorno do Jadson, que vem treinando forte, o próprio Davó pedindo passagem, o próprio Marrone pedindo passagem para dar uma melhor qualidade no nosso ataque. Tem peça, gente, então tem como mudar, tá? Fato é que o próximo adversário é um adversário difícil. A cachorrada começou aqui e não tem jeito, né? Então nós vamos encerrando o nosso vídeo por aqui. Perdoem por eu não ter feito vídeo ontem. Eu sei que alguns estão acostumados com 2 vídeos certos dias aí, mas não deu, gente. Oscilou muita energia e seu amigo ficou sem energia e não dava pra fazer na vela. Bom, galera, fato é que nós vamos seguir acompanhando o Clube do Remo. Hoje eu vou pro trampo, amanhã eu trago situações novas do Clube do Remo para vocês, perspectiva, números e como a gente pode vencer esse jogo lá fora. Fato é que todos nós vamos também se surpreender com a nova formação do Clube do Remo. Valeu, forte abraço, boa sexta, fui!